Adoramos trabalhar com suposições. Pensamos como nossa vida seria diferente se tivéssemos feito aquele outro curso na faculdade, ou imaginar um futuro em outro país, casado, com 3 filhos. É normal e, até certo ponto, um exercício bom e saudável para as nossas rotinas. Mas, geralmente, fazemos tais suposições relacionadas às coisas bem próximas da nossa realidade, já que pensar em escalas maiores acaba ficando distante demais da nossa alçada. Alguns devaneios acabam passando pela nossa cabeça mesmo assim. Está chovendo e a gente pensa como seria se nunca mais parasse de chover em nossa cidade. Ou a luz de casa cai e tentamos imaginar um futuro sem eletricidade. Só que a diferença é que, nesses casos, o escopo é tão grande que não conseguimos encontrar uma resposta boa. É por isso que hoje trouxemos 7 coisas que você jamais imaginou que poderiam acontecer. Eu sou o Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. O que aconteceria se você parasse de falar para sempre? Bem, no meu caso, eu sei que eu não faria mais vídeos para vocês. Mas deixando a brincadeira de lado, deixar de falar para sempre é um compromisso e tanto, e pode ter algumas belas complicações para o seu corpo. Caso você não saiba, suas cordas vocais são músculos, e como todo músculo, deve ser exercitado para que seu uso não fique comprometido. Usar as cordas vocais constantemente permite que elas fiquem cada vez mais firmes e permitam ser manipuladas com mais facilidade. Isso acontece com cantores, locutores e, é claro, apresentadores. Se você parasse de usá-las, esses músculos enfraqueceriam, fazendo com que sua voz se tornasse mais fina, fraca e trêmula, quando ou se você resolvesse falar. Felizmente, não é um processo irreversível, já que as cordas vocais estão no caminho dos sistemas respiratórios e digestivo, o que impede que elas atrofiem completamente. Ainda assim, as noites no karaokê nunca mais seriam as mesmas. Número 2. O que aconteceria se o mundo inteiro se tornasse vegano? Chega de churrasco. Agora é só pão de alho e vinagre. E esse pão não pode ter leite. Tá lembrado? Esse processo de veganismo em escala mundial não só teria efeito na reunião de família aos domingos, como também em toda a produção agrária. E isso não aconteceria apenas pela demanda maior de produtos de origem vegetal. Ironicamente, a indústria da carne ajuda a agricultura em alguns aspectos. Por exemplo, os resíduos vegetais impróprios para consumo humano não são descartados, o que seria mais um processo custoso, tanto financeiro quanto ambientalmente, e sim usados para a alimentação dos animais. Ou seja, haveria sim uma diminuição na emissão de gases do efeito estufa, mas ela não seria tão expressiva. Em relação à dieta da população, é bem provável e possível que a produção atual não conseguiria suprir todos os nutrientes necessários para uma vida saudável. Muito embora, diferente do que muitos dizem, seja possível sim ter uma alimentação baseada apenas em vegetais e grãos. A curto e talvez até mesmo longo prazo, teríamos uma deficiência de cálcio e vitaminas A e B12, além de outros nutrientes espalhada pelo planeta, o que teria grande impacto na disposição e saúde da sociedade. Número 3. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Um fato científico bem difundido é que nosso planeta está, assim, desacelerando. Mas não há tanto motivo para se preocupar, por enquanto. A cada 500 anos, ganhamos aproximadamente 1 segundo por dia. Mas se, por algum acaso ou invasão alienígena, a Terra parasse de girar, existem 2 hipóteses plausíveis. No caso de uma parada súbita, funcionaria da mesma maneira que em um carro freando de repente. Quem estiver com o cinto de segurança, que nesse contexto quer dizer estar atado à rocha-mãe do planeta, fica onde está. Quem estiver sem o cinto, ou seja, solto ou simplesmente preso à superfície, seria lançado direto para a atmosfera. Em outras palavras, o Everest ficaria no lugar, mas os escaladores não. No caso de uma parada gradual, que é o que pode acontecer após alguns bilhões de anos, os efeitos seriam bem diferentes.
Primeiro, viveríamos metade do ano de dia e a outra metade completamente à noite, já que o movimento de translação em torno do Sol continuaria. Isso faria com que grande parte do mundo se tornasse inabitável, exceto pela pequena faixa de terra na linha do Equador. Além disso, o campo magnético da Terra, que é formado pela rotação, deixaria de existir, o que basicamente levaria a água dos oceanos para os polos, que também tem força gravitacional maior, e criaria um continente gigante no meio. Ou seja, ir para a praia ficaria muito, mas muito mais difícil. Número 4. O que aconteceria se você ficasse no escuro para sempre? E não, eu não estou falando de ficar sem energia em casa, não, viu? Aqui a ideia é um cubículo completamente escuro sem qualquer fonte de luz disponível. Em primeiro lugar, seus olhos tentariam se adaptar à situação. Do mesmo jeito que a câmera fotográfica analisa a luz do ambiente e aumenta ou diminui a sensibilidade. Mas, nessa situação hipotética, mesmo entrando em um estado de completa percepção, seus olhos não conseguiriam enxergar nada. E é aí que o pesadelo começa. Ou melhor, ele nem tem chance de começar, pois seu corpo perderia completamente a noção de tempo. Eu explico. Nosso cérebro precisa da variação entre a presença e a ausência de luz para processar o próprio relógio biológico. Em um ambiente totalmente escuro, ele não saberia dizer qual é a hora correta para fazer qualquer coisa, seja comer ou dormir. É claro que os outros órgãos e seu próprio cansaço ajudam a alertar a mente quanto à necessidade do corpo, mas ainda assim seria necessário um estado completo de exaustão para conseguir fechar os olhos. A boa notícia é que seu organismo é bem adaptável e, assim como no caso das cordas vocais, seria apenas uma questão de encontrar a luz de novo para equilibrar as coisas. A má notícia é que, se isso não acontecer, é bem provável que você enlouqueceria nessa escuridão. Número 5. O que aconteceria se você quisesse ficar bêbado de sangue humano? A primeira coisa é que, se você tentar fazer isso com um desconhecido, você bem provavelmente irá preso, viu? Bem provavelmente. A segunda coisa é que demoraria bastante e você passaria mal bem antes de ficar bêbado. O que acontece é que mesmo uma pessoa travada na bebida só tem uma média de 4 gramas de álcool em 1 litro de sangue, sendo que um adulto tem aproximadamente 5 litros de sangue no corpo, o que daria um total de 20 gramas de etanol em 14 copos. Isso é o equivalente ao álcool em meio litro de cerveja. Então, é um custo-benefício pouco atrativo. Além do mais, beber nem que seja meio litro de sangue te faria vomitar bem rapidamente. Então seria mais difícil ainda manter todo esse álcool dentro do seu corpo. Mas não se engane, sangue em doses moderadas é utilizado em culinárias ao redor do mundo, mas nunca pelo álcool e, pelo menos segundo o que dizem, nunca de origem humana. Número 6. O que aconteceria se você segurasse todos os seus espirros? Embora seja uma prática até comum entre algumas pessoas, não é difícil ouvir quem diga que isso pode fazer mal. Mas será que isso é verdade? Bem, um espirro não é uma lufada de ar. Ele pode projetar partículas a incríveis 64 km por hora a uma distância de mais de 9 metros. Portanto, quando uma pessoa segura o espirro, ela está mantendo toda essa explosão dentro do corpo e ela tem que ir para algum lugar. Mesmo que seja incomum, espirros segurados com frequência podem causar danos ao diafragma, fraturar ligações no crânio, estourar tímpanos e romper um vaso sanguíneo no olho ou até mesmo no cérebro. Melhor não correr um risco desses, não é mesmo? Número 7. O que aconteceria se a internet quebrasse? Esse é o grande medo de muita gente. E se de repente acontecesse alguma coisa que simplesmente acabasse com a internet como conhecemos hoje? Como ficam nossas redes sociais, nossos documentos nas nuvens, nossos joguinhos online? Olha, para ser bem sincero, para quebrar a internet seria necessário quebrar o mundo inteiro na situação atual. Assim como não existe só uma usina que fornece eletricidade para o mundo,
acabar com a internet não é só desligar um computador. Então pode ficar tranquilo, porque essa hipótese é muito difícil de se tornar realidade. Mas se você quiser realmente levar esse apocalipse a sério, saiba que os impactos seriam gigantescos, tanto em um nível pessoal como em escala mundial. A economia quebraria quase que instantaneamente, enquanto que muito da estrutura educacional e política que conhecemos hoje teria que correr contra o tempo para não causar maiores danos a curto prazo. Quanto às nossas relações e rotinas individuais, a comunicação estaria seriamente comprometida, inclusive a telefônica, já que ela está cada vez mais integrada à internet. E mesmo a transmissão televisiva perderia grande parte da sua força. Para todos os efeitos, talvez seja uma boa ideia começar a colocar suas séries e músicas preferidas em um pendrive. Nunca se sabe quando a revolução das máquinas pode começar. Pronto? Matou a curiosidade? Já vai poder dormir mais tranquilo? Então, beleza. Mas olha, se você já pensou em alguma coisa dessas, ou tem até mesmo outra suposição que nós não citamos aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhada em tudo. Eu vou ficando por aqui, mas vejo você no próximo vídeo com muito mais. Aquele abraço.